Pessoal, tudo bem? Continuando então na nossa aula, nosso tema sobre ecologia, hoje nós vamos ver um conteúdo novo e ele se chama Relações Ecológicas. A gente sabe então que a ecologia estuda as relações entre os seres vivos e o ecossistema. Então hoje a gente vai ver que tipo de relações são essas. Existem dois tipos de relações: as intraespecíficas e as interespecíficas. Quando eu falo em intra, eu falo em organismos da mesma espécie. Quando eu falo em inter, eu estou falando entre espécies diferentes, tá? Então, tem relações intraespecíficas e interespecíficas. E ainda, dentro de cada uma delas, eu posso ter essas relações sendo harmônicas, que são boas, né? Vamos dizer assim. E relações desarmônicas, que são maléficas, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho de cada um para ficar mais fácil aí, alguns exemplos para mostrar para vocês. Gente, a primeira relação que eu vou falar para vocês é a sociedade, tá? Os organismos de uma sociedade, eles se agrupam e eles dividem os trabalhos para facilitar a sobrevivência. Um exemplo clássico, então, de sociedade seriam as abelhas, os cupins, as formigas. A gente diz que eles são insetos sociáveis. Ou seja, existe uma hierarquia entre eles. Temos a rainha, os operários, enfim, tá? Isso seria uma sociedade. Esse tipo de relação é positiva para todo mundo, porque todo mundo está ganhando, todo mundo faz sua parte e consegue sobreviver tranquilamente. Próximo, então, seriam as colônias, tá? Que são relações intraespecíficas, gente, são entre as espécies, organismos da mesma espécie e harmônicas, ou seja, legal para eles. Então, sociedade, botei aqui as nossas abelhinhas. Colônias. Colônias são organismos que têm um agrupamento anatômico e são ligados entre si. Como assim? Gente, exemplo muito simples. Corais. Os corais, gente, são diversos organismos que vivem junto. E eles vivendo junto facilitam a alimentação e a reprodução deles. Outro exemplo muito clássico também seria a caravela portuguesa. Esse ano, inclusive, a gente teve vários relatos, né, de pessoas que tiveram contato, enfim, viram elas aqui no Rio Grande do Sul, que elas são raras aqui. Cada filamento da caravela é um organismo. Então, a colônia é o seguinte, também é positiva para ambas as espécies, para todo mundo, porque todo mundo se junta e consegue viver muito melhor, tá? Então, agora, exemplos intraespecífica ainda, porém desarmônicas, tá? Um exemplo é o canibalismo, quando um organismo se alimenta de outro, só que da mesma espécie. Vocês conhecem algum? Então tá aqui. Esta é a fêmea do louva-a-Deus. Logo após a reprodução, o louva-a-Deus, ele entende que a fêmea precisa de nutrientes na mesma hora, naquele mesmo momento, para ela conseguir passar adiante os genes. Então, ele se sacrifica, ele serve de alimento para a fêmea, para poder passar os genes dele para frente. Outro exemplo também é a viúva negra, que ela se alimenta do macho logo após a reprodução. Gente, isso é uma adaptação entre eles, funcionou bem até hoje e eles continuam fazendo isso. Então, isso é um exemplo de canibalismo intraespecífico, só que é desarmônico, né, gente? Então, a fêmea, para ela, é super positivo. Porém, o macho, né, morre. Então, negativo ao máximo. Outro exemplo aqui, entre mesmas espécies, é a competição. Por que duas espécies, dois organismos da mesma espécie iriam disputar? Gente, eles podem disputar os recursos. Tá? Eles podem viver junto ali no mesmo local, porém eles disputam os recursos entre eles. Aqui eu botei um exemplo de dois ursos brigando, porque os ursos eles têm a territorialidade deles.
Então, eles estão brigando para ter o território, alimento e fêmeas. Competição sempre é negativo para as duas espécies. Mas como assim, professora? Se o urso, por exemplo, esse urso aqui ganhou, ele foi mais forte que o outro ganhou. Por que para ele é negativo? Gente, na briga, provavelmente ele se machucou e ele gastou energia que não precisava ter gasto. Tá? Então, esse aqui saiu perdendo, porque ele perdeu a briga, e esse aqui saiu perdendo porque ele gastou energia e se machucou, que pode causar ferimentos até a morte dele. Tá? Então, por isso que a competição sempre vai ser negativa para ambas as espécies. Outro exemplo aqui, agora nós vamos mudar. Então, são relações interespecíficas, ou seja, são relações entre espécies diferentes, só que são harmônicas. Protocooperação. Gente, protocooperação tem um exemplo bem legal aqui que todo mundo já deve ter visto. Uma ave se alimentando dos carrapatos que tem no boi. Então, isso é uma relação que é benéfica para os dois, né? Espécies diferentes. Então, o que acontece aqui? O boi acaba se livrando dos carrapatos, que são incômodos, né? São parasitas. E a ave se alimentando e ficando feliz. Então, protocooperação, todo mundo fica feliz. Só que assim, a protocooperação tem um detalhe. O boi consegue sobreviver sem o pássaro? Sim. O pássaro consegue sobreviver sem o boi? Sim. Tá? Por que eu tô falando? A relação de mutualismo, vocês já devem ter visto esses organismos nas árvores. Gente, esses organismos aqui são os líquens, tá? Os líquens são associações de fungos com algas. O que acontece? O fungo, ele se fixa na planta, absorve a água e sais minerais. As algas que estão ali juntinhas, elas fazem a fotossíntese, ou seja, geram a energia para os líquens sobreviverem. Então, o mutualismo, as duas espécies dependem uma da outra. Então, a relação é positiva para as duas também, né? Só que se a alga não tiver o fungo, elas não vão conseguir sobreviver. Vamos então para outro tipo de relação agora, que são as interespecíficas e desarmônicas. Então, entre espécies diferentes e que causam malefícios. Gente, o primeiro exemplo então é o amensalismo. O amensalismo é o seguinte: um indivíduo produz um composto químico para prejudicar outro. Um exemplo são os pinos, que vocês já devem ter visto. Os pinos. Gente, isso é uma floresta de pinos. Primeiro que as árvores são exóticas, não são daqui. E elas são plantadas todas alinhadinhas. Aqui nessa floresta de pinos, vocês conseguem ver outras árvores, outras plantas embaixo? Não, não tem nada. A folha do pinus, que ela é bem fininha, ela produz uma resina e essa resina faz com que nenhuma outra espécie consiga sobreviver. Ou seja, o pinus não vai ter nenhum competidor com ele. Tá? Então, isso seria o amensalismo. Então, é positivo para o pinus, porém para outra espécie é negativo. Outro exemplo aqui de desarmônica é o predatismo, gente. Predatismo, todo mundo também já conhece. O predador se alimenta da sua presa. Um exemplo aqui é a nossa querida onça. Gente, a onça come simplesmente de tudo. Aqui é um exemplo dela se alimentando de um jacaré. Então, o predatismo vai ser positivo para o predador, porém negativo para a presa. Outro exemplo, competição. Competição é sempre uma disputa entre recursos, porém aqui entre espécies diferentes. Exemplo, as hienas estão competindo com a caça, né, presa, com o leão. Como eu falei antes, competição sempre vai ser negativo. Mesmo que as hienas consigam se alimentar, elas vão gastar muito mais energia do que se fosse para caçar um animal. E a leoa, aqui no caso, também. Competição, então, sempre é negativa para ambos. Último exemplo aqui, então, é o parasitismo. Gente, parasitismo é diferente do mutualismo, tá? O mutualismo, duas espécies precisam uma da outra, porém, é positivo para as duas. O parasitismo, uma espécie precisa sim de outra para sobreviver. Ele precisa de um hospedeiro. Só que ele suga a energia do hospedeiro. Então, por isso que é diferente. Aqui temos, exemplo, um piolho.
piolho ele só vai sobreviver se tiver outra espécie. Porém, ele utiliza outra espécie como fonte de energia, então muitas vezes ele pode até matar, enfim, tá? Piolhos, pulgas, carrapatos, entre outros bichinhos. Aqui no parasitismo, eu quero abrir uma brecha para outro exemplo de parasita, né? Ou esse nome é esclavagismo. Vocês já devem ter visto, ou se não viram, vão ver agora, o chupim. Chupim, se escreve assim. É esse passarinho bem pretinho aqui. O que que ele faz? Quando a fêmea está na postura de ovos, ela entra no ninho de outra espécie, derruba os ovos dessa espécie e coloca os dela no lugar. E essa espécie, ao invés de criar o seu filhotinho, ela vai criar o do chupim. Aqui temos um exemplo clássico. Esse aqui é um tico-tico. Um tico-tico alimentando um filhote de chupim. Olha a diferença, tá? Só que a fêmea do tico-tico acha que é o filhotinho dela, porque tava o ovo, ela chocou o ovo, enfim, tá? Isso é um exemplo também que eu posso associar ao parasitismo. Que essa espécie se utiliza de outra para sobreviver. Então, eu acredito que seja isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar.